Naves queridas, olha, depois de muita luta, é que eu vim tirar um tempinho para falar aqui rapidinho desse eclipse de hoje. Esse eclipse, o primeiro de uma temporada de eclipse que vai acontecer, né? E para a gente tentar ver isso à luz da numerologia cabalística. Hoje é bem interessante porque quando a gente faz a soma da data de hoje, e é isso que eu quero que vocês fiquem bem atentos. Tudo bom, Limash? Seja muito bem-vindo, com toda a sua arte, com toda a sua sonoridade do Samhain. O 9, gente, que é o mês de setembro, fala desses talentos artísticos, fala da elevação, fala de sabedoria, fala de recolhimento, fala de limpeza, fala dessa busca. A gente tem que limpar os excessos e saber aquilo que é essencial. Eu falei muito sobre isso nas lives que eu fiz falando desse mês de setembro e do portal de setembro. Inclusive amanhã é o segundo portal dessa energia 18 de setembro que está também ligado à lua em lua cheia. E todo eclipse acontece nessa questão, todo eclipse lunar na questão da lua cheia. A gente tem, gente, uma grande oportunidade quando a gente soma a data de hoje, inclusive, dia 17 fala da estrela. A estrela é um arquétipo muito ligado ao aquário, ao coletivo, à confiança, à esperança, a confiança que a gente tem dos ideais, mas também aquilo que a gente vai ter que derrubar, colocar abaixo, né? Dos ideais que já não nos servem mais. A estrela, o 17, vem depois do arcano 16 da torre, que é um arcano também muito ligado a demolições, destruições, para reconstruir. E a estrela, ela brilha em um céu escuro, uma noite negra. Através da grande noite é que a gente percebe o brilho e potencialidade das estrelas. Então é confiar em si próprio, reconhecer a luz que lhe cabe, para que você possa continuar. Ver-se como vitoriosa, ver-se como merecedora, inclusive, de reconhecer que já passou por várias batalhas. E aí ela chega numa plenitude. Essa é a tônica do dia 17. Quando a gente soma e reduz esse 17, 1 mais 7 dá o 8. Justamente um número ligado ao nosso ano de 2024, que fala de transformações, de renascimentos, fala da casa de Escorpião, fala das profundidades emocionais dos nossos medos, pesadelos, daquilo que a gente tem que renovar, transformar, regenerar, mas que, se mal utilizado na sombra, todo esse poder de Escorpião vai para manipulação, vai para ganâncias, inclusive somente materiais, vai para degeneração, somatizações, né? Vai para uma questão até muito ligada às nossas doenças de apego. Apegos emocionais, apegos materiais. Uma célula, quando ela se apega a funções que não deveriam lhe caber, ela acaba adoentando. Então, Paula, seja muito bem-vinda. O eclipse de hoje, ele vai pegar 1 mais 7, 8, do mês de setembro, 9, do ano 2024, 8. 8, 9, 8. A gente tem aí dois números que se repetem. Esse 8, Felipe, seja muito bem-vindo. Esse 8 que fala dessas transformações, desse poder, fala inclusive de sexualidade. A casa de Escorpião fala de poder, morte, sexo e transformação. São energias que têm toda a capacidade de influenciar inclusive a nossa parte emocional e daí vir para a parte física, material, aquilo que a gente deseja construir. Fala do ego, né? Tem uma frase que fala: dê poder a uma pessoa e você saberá quem ela é. Por quê? Ela vai conseguir deixar em plenitude aquilo que ela está dando importância, aquilo que ela está colocando objetivo, perseverança. Manu, minha prima, seja muito bem-vinda. Berg, seja muito bem-vindo. Quando a gente vê a soma dessa data de hoje, dessa data de eclipse, 8, 9 e 8, vai ter um resultado aí de um 25, que nada mais é do que o arcano Cavaleiro de Paus no tarô, que fala que você vai ter, sim, vitória, você vai conseguir através de muito esforço. Paus fala de esforço, fala de espiritualidade, fala de trabalho. Rafael, seja bem-vindo. Paus vai falar dessa necessidade que a gente tem para nutrir a nossa motivação para aquilo que a gente deseja conquistar.
Quais são os nossos reais objetivos de vida para alcançar, de carreira, de profissão, de sucesso. E aí, quando a gente olha para esse cavaleiro de paus, fala, você consegue a conquista sim, a vitória sim, mas através de muita busca de uma força interior, espiritual. Se você fizer isso só voltado para a materialidade, não é possível a realização. E aí, quando a gente vai pegar a redução final dessa soma, 25, 2 mais 5 dá 7. Então, a gente tem uma pirâmide, um triângulo, na verdade, de cabeça para baixo. Que significa que o que está embaixo a gente chama de arcano base. É um número que ilumina toda a jornada, todo o destino daquela data. Por isso que é tão importante. Quando a gente vai iniciar um projeto, abrir uma empresa, começar algo novo, pode ser até um relacionamento, gente. Pode ser o início de uma convivência num lar, comprar uma casa, assinar o seu contrato, reconhecer a sua firma, abrir firma em cartório. Quando você olha para essa data, ela dita ali um caminho, ela dita ali um destino, ela dita ali a jornada, o destino que você vai percorrer diante daquela ideia plantada, criada, realizada, iniciada. Então, o destino que a gente poderia olhar para esse eclipse de hoje vai dar um 7. O 7 é o número da evolução, da espiritualidade, da racionalidade. É uma temática muito libriana, inclusive, a balança, o discernimento. Ele fala do número da contemplação, da fé, da espiritualidade, do autoconhecimento, da busca de conhecer-se. Fala do aspecto racional, psíquico, mental. É o carro no tarô, inclusive. Esse 7 ele vai falar do direcionamento evolutivo, vai falar do número do seu aperfeiçoamento. Mas se a gente pega essa pirâmide, esse triângulo, que tem ali o 7 como base, 8, 9 e 8, a gente tem aí 3 números em sequência, inclusive. Ele tem uma evolução, ele tem ali um progresso. A carta do carro, inclusive, fala de progresso. É aquilo que a gente evolui quando a gente está evoluindo espiritualmente, mas evoluindo na carreira, evoluindo nos relacionamentos, que é a tônica da casa de Libra. Então, quando a gente pega essa parte mental que está ali iluminando aquela pirâmide 8, 9 e 8, 8 transformação, renascimento, tônica de Escorpião, inteligência emocional, 9, o eremita, inclusive o 8 é a justiça no tarô, o 9 é o eremita, é o Sagitário, são os ideais. Vai falar sobre esses aspectos de limpeza que a gente precisa fazer. O 8 é a colheita, o 9 é a limpeza, o balanço. Se no mês de setembro eu falo que a gente tem que estar fechado para balanço, tem que estar eliminando aquilo que é excesso, é como se fosse, o 9 é o último dos elementares, o fim, um recolhimento, uma preparação antes do reinício, sim, mas de outras novas transformações que virão. Tem uma repetição desse 8, desse poder. Então é como se a gente chegasse a um auge, uma plenitude de algo que a gente foi acumulando, que a gente está colhendo por ações nossas, por mérito nosso, por karma nosso. Karma nada mais é do que uma reação às nossas ações, positivas e negativas. E a gente tem ali uma possibilidade de limpeza, de faxina, de olhar com sabedoria. O vovô, esse sábio do 9, ele olha depois da colheita tudo aquilo que foi colhido e ele vai fazer um balanço com a sua sabedoria, seu discernimento, sua mentoria daquilo que ele não quer mais plantar de novo, para ter numa colheita futura aquilo novamente. Então ele faz a seleção daquilo que ele vai separar para o divino, os melhores frutos daquela colheita, a melhor coisa que pode se levar para a nova fase, nova etapa, aquilo que o eremita vai colocar na sua mochilinha para subir a montanha do 10 de Capricórnio, e aquilo que ele vai separar para voltar para as outras coisas, sabe? Ele vai fazer uma separação para o divino, aquilo que é para o mediano e aquilo que tem que ser aproveitado para a xepa, por exemplo. Numa feira, o que seria os frutos mais selecionados, tipo A, os frutos que a gente vai utilizar no nosso dia a dia e os frutos que a gente vai colocar na xepa, que vai ser utilizado, aproveitado, que vai para reciclagem, para compostagem, para tudo. Então é um momento que a gente tem que olhar, se tem o 7 lá embaixo de ideias, como estamos principalmente olhando para as nossas ideias, a nossa parte psíquica mental e para a nossa espiritualidade. Hoje eu recebi
um pedido de uma amiga, na verdade não foi nem pedido. Ela me compartilhou um perfil do Instagram, ela falou, olha que bacana, amiga, segue. Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu vi, ela falou de um livro que eu gosto muito, que é bem emblemático, que é Mulheres que Correm com os Lobos, e eu falei, poxa, amiga, até já acho que eu já vi essa postagem assim, tenho esse livro, inclusive, e não consegui dar continuidade, não é o meu momento. É um bom livro, ele é um clássico, principalmente feminino, né? Mas não é o meu movimento. Nesse momento, não é o que eu tô dedicada. Não é o momento mesmo, né? Às vezes os melhores livros, eles podem se tornar não muito saudáveis em um momento que não seja mais propício. A gente não consegue focar. E aí depois, quando eu vi o segundo post dessa pessoa, eu falei assim, interessante, mas assim, eu já sigo tantas pessoas que eu tô no momento que eu preciso fazer um reset no meu HD, sabe? Muitas das vezes você vai perceber isso, você tá fazendo a limpeza, você deixa de seguir certas pessoas porque aquilo já vira uma confusão de ideias. O 7, num mês de setembro, esse eclipse dessa parte mental dessa lua cheia fala, olhai aquilo que você está acumulando, é o momento de esvaziar-se. E se fala de ideias influenciadores, de ideias, de mentalidade, isso também fala daquilo que você está consumindo. Nós somos aquilo que nós assimilamos. Em determinados momentos você vai estar voltada para assimilar certas coisas, em outros momentos não. O que estamos assimilando? E aí eu falei, não que ela não mereça, mas agora eu estou eliminando, eu estou deixando de seguir certas pessoas. Não é nem nada contra aquele tema da pessoa, mas não é aquilo que meu eremita, esse momento 9, está me dizendo que é o essencial. Assim como roupas, assim como sapatos. Não significa que não sejam boas aquelas roupas, aqueles sapatos, mas naquele momento não nos cabe. Às vezes você vai deixar inclusive as suas roupas mais amontoadas se você colocar mais. Vai ser difícil de se achar. Então é um momento, gente, que quando a gente fala de faxina, a gente fala de limpeza, é como se já tivesse chegado a um ápice emocional. Peixes fala de tudo aquilo que ele vai acumulando das 12 casas, das 12 personalidades humanas. Se a gente está num eclipse de um signo que vai unir de tudo um pouquinho, chega um momento que ele não dá conta de tanta coisa, ele já não reconhece mais quem ele é, a sua própria identidade diante de tudo aquilo que ele foi absorvendo. Ele fala de ilusão, ele fala de fantasias, ele fala de um momento que a gente tem que virar-se do avesso para esvaziar. O 12 é a carta do pendurado no tarô. Por isso que às vezes o pisciano, a gente fala que ele vive num mundo de magia, de fantasia, um mundo de muitas questões emocionais, de sensibilidade, de artes inclusive. Mas às vezes ele tem uma dificuldade de aterrar, ele está pendurado. Ele precisa olhar, absorver tudo aquilo que ele pegou, mas também assimilar somente o que é o essencial. E chega um momento que ele já assimilou muito. E ele precisa, para se encontrar, se perder um pouco, esvaziar. Esvaziar as questões do passado, as questões ligadas ao feminino, as questões ligadas inclusive à própria espiritualidade, mas também as questões materiais, aquele supérfluo, aquilo que ele foi acumulando sem uma necessidade. Depois do 12, a gente tem a carta 13 da morte. É o período onde aqui ele busca o essencial para se iluminar, olhar para dentro, olhar essa emoção, olhar essa sensibilidade, olhar aquilo que ele considera como afeto, que ele considera como empatia às outras pessoas, fazer um sacrifício, muitas das vezes relacionados a duas tônicas, ou de vitimização. Seja bem-vinda, Nádia, Lauren, Ariane, linda! Mas também aquilo que ele vai tendo que olhar para essa criança e deixar a vitimização de lado e buscar a autorresponsabilidade para assumir as suas próprias ações. E aí sim, deixar de ser vítima, mas se reinventar. Olhar a vida sobre um novo ângulo, sobre uma nova perspectiva e fazer um novo, diferente. Por isso que ele vai para a carta 13 da morte, do renascimento. Aqui no pendurado a gente tem duas possibilidades de sacrifício. O que você faz por acúmulo daquilo que você mesmo se coloca, que não era necessário. Uma analogia muito ligada a Judas, inclusive. Né? Ele fica numa posição ali do enforcado, mas por culpa, por punições. E a outra opção, essa grande ajuda
que nós tivemos de salvação, inclusive naquele momento, naquela analogia ligada a Jesus. O sacrifício que é feito perante a matéria em prol de uma grande humanidade, que foi em prol desse todo coletivo. O 12, ele completa as 12 casas. E aí sim, Jesus no 13 está na carta ali da morte para esse renascimento. E ele continua vivendo em nós, né? Então, nesse eclipse de hoje, o que eu poderia dizer para vocês, não adianta só fazer a faxina, mas deixar o lixo acumulado dentro da nossa lixeira, dentro do nosso HD. É preciso deixar ir. É preciso realmente trabalhar esses vazios de ideias, de emoções, de culpas, de penalizações, porque tudo aquilo que a gente estiver vibrando neste momento desse eclipse, ele vai reverberar por meses futuros. Então, sigam alguns astrólogos que têm diversas hoje postagens falando sobre esse eclipse e vai poder dar detalhes muito mais voltados para a questão da astrologia, que eu amo, mas para mim cabe essas associações ligadas à numerologia cabalística. A data, dia, mês e o ano com 4 dígitos, ela fala a tônica daquilo que a gente vai viver durante um destino, uma jornada de um processo e que estamos em finalização. Então, olhem para isso. Se é o 7, a luz que ilumina essa jornada do dia, mês e ano de hoje, que sirva para a gente buscar, olhar para si, nesse autoconhecimento e ver o que estamos acumulando e assimilando que não são nossos. O que estão já teve uma função, já ajudou durante um tempo, já foi válido, mas agora não nos cabem mais. Quem vocês estão seguindo? Quem são vocês diante de um coletivo de ideias plantadas? Plante uma ideia e essa ideia vai reverberar maior do que qualquer outra bomba atômica. Isso pode originar a paz, o debate ou a guerra. Então, diante de situações futuras, como você se posiciona de acordo com aquilo que você percebe que vem das escolhas do seu coração? Questões ligadas à espiritualidade, questões ligadas à materialidade, questões ligadas ao poder, questões ligadas a vícios, a sexo, inclusive. Peixes na atmosfera dessa parte que vai lá nas profundezas, que é de Netuno, ele faz com que a gente consiga buscar dentro do sentir todo um oceano que tem dentro da gente. Peixes, ele vai falar de aspectos artísticos, mas ele é o último signo de água, emoções. Por isso, dentro de um eclipse lunar, a gente tem que estar aberto a isso. A lua, ela fala de sentimentos, ela fala de emoções, ela fala de sentir, ela fala de passado, ela fala de ancestralidade, ela fala de ilusões, ela fala de fantasias, ela fala de inspirações, ela fala de instintos. O que agimos na racionalidade e como agimos nos instintos. Saber separar, se defrontar com os nossos grandes medos e pesadelos, mas com positividade, lembra do arcano da estrela, com otimismo e esperança, sabendo reconhecer o nosso real valor e o que a gente busca para o nosso carro avançar, será a tônica daquilo que a gente está deixando para trás, em agradecimento. Mas estamos abertos para criar toda uma nova colheita de sucesso, de plenitude, de abundância. Então, que vocês hoje sejam positivos, que vocês saibam discernir nessa balança libriana o que é bom e o que é mal. Para cada um de vocês, nesse momento, deixar de seguir pessoas, deixar de acumular certos materiais, certas culpas, certos vícios, fará com que a gente esteja aberto e leve para fazer o nosso carro avançar. E fiquem muito atentos à nossa própria espiritualidade, porque mesmo em noites de eclipse, mesmo em momentos de escuridão, nós temos nossa própria estrela interna. E a estrela, ela brilha. E ninguém pode tirar o brilho de uma estrela, só mesmo a gente. Então, que a gente saiba reconhecer esse valor, que a gente saiba olhar para dentro e que a gente possa fazer esse carro avançar. Com espiritualidade, não é religião, não é bandeira, é naquilo que faz sentido se está indo a favor de uma sua própria evolução. Então, estejamos atentos a isso, esvaziamos as nossas gavetas, jogamos os lixos das nossas lixeiras fora, deixamos de seguir, gente, certas pessoas que no momento a gente não consegue nem dar conta de tanta informação.
Aquilo é evolutivo, aquilo é essencial, aquilo te agrega. Muitas das vezes aquilo somou muito. Mas agora é o momento de, equilibrar. Buscar um equilíbrio entre a matéria e espiritualidade, entre o passado e o futuro. Essa é a tônica de Peixes. Então, bom renascimento para vocês, bom eclipse, bons pensamentos positivos, para que isso possa reverberar em atitude, em poder, em transformação, para amanhã vocês pegarem com toda a chama esse portal 99, 18 de setembro, no dia da lua, no dia das bruxas, no dia daquelas que sabem fazer a real magia, que é de olhar para si, manipular os seus próprios elementos e buscar fazer um mundo melhor, um mundo, um universo dentro de si, todos os dias. Um grande beijo para vocês, viu? Compartilhem essa live. Agora eu vou correndo para a aula de tarô, porque um pouquinho de mais conhecimento para eliminar outros já defasados. Isso faz parte também desse momento aí de eclipse. Gratidão, Nádia, Michele, Dani, Rafa, minha irmã. Tudo de bom para vocês, viu? Beijo, gente. Obrigada.